10 erros ao tomar creatina que transformam um ótimo suplemento em veneno para seu organismo. Erro número 10. Esperar resultados imediatos. A creatina é, sem dúvida, o suplemento mais estudado e comprovado cientificamente da história da nutrição esportiva. Décadas de pesquisa confirmam sua eficácia para aumento de força, potência e hipertrofia. Mas existe um erro que faz com que muitas pessoas desistam dela antes mesmo de começar a colher seus frutos: a expectativa de resultados instantâneos. Quem toma creatina na segunda-feira esperando se sentir mais forte na terça vai ficar decepcionado. E essa decepção frequentemente leva ao abandono prematuro de um suplemento que realmente funciona. A creatina age saturando os estoques musculares de fosfocreatina ao longo do tempo. Esse processo, quando feito sem fase de saturação, leva em média de 2 a 4 semanas para atingir níveis ideais. Mesmo com a fase de saturação, onde se consomem doses maiores por 5 a 7 dias, os efeitos concretos no desempenho começam a aparecer de forma gradual. O que você vai perceber primeiro não é uma explosão de força do dia para a noite, mas sim uma pequena melhora na recuperação entre séries, uma capacidade ligeiramente maior de manter a intensidade nos últimos minutos do treino e, com o tempo, uma progressão de cargas mais consistente. Praticantes que entendem esse mecanismo e mantêm o uso contínuo por 8 a 12 semanas são os que relatam os resultados mais expressivos. Abandonar o suplemento nas primeiras 2 semanas por não sentir nada é como plantar uma semente e arrancar ela do chão 3 dias depois porque não virou árvore ainda. Já imaginou o impacto que a paciência e a consistência podem ter no seu resultado a longo prazo? É exatamente essa combinação que separa quem transforma o corpo de quem fica rodando em círculos trocando de suplemento a cada mês sem nunca chegar a lugar nenhum. Vamos agora para o próximo erro, que está diretamente relacionado à dose que você está usando. Erro número 9. Errar na dose. Tanto o excesso quanto a falta podem comprometer seriamente os resultados com a creatina. Quando a dose é insuficiente, os estoques musculares nunca chegam à saturação ideal e o suplemento passa a ter efeito mínimo ou quase nulo. Quando a dose é excessiva, o excedente simplesmente é eliminado pelos rins sem nenhum benefício adicional, e o trabalho renal desnecessário se acumula ao longo do tempo. A dose padrão mais recomendada pela literatura científica para manutenção é de 3 a 5 gramas por dia, o que para a maioria das pessoas equivale a aproximadamente uma colher de chá rasa. Pessoas com maior massa muscular podem se beneficiar de doses próximas aos 5 gramas, enquanto pessoas menores geralmente respondem bem com 3 gramas. Existe também a estratégia da fase de saturação, onde se consomem de 20 a 25 gramas diários, divididos em 4 ou 5, tomadas por 5 a 7 dias, seguida pela dose de manutenção. Essa abordagem acelera a saturação muscular, mas não é obrigatória. Chegar ao mesmo resultado sem ela é possível, apenas leva mais tempo. O erro mais comum que se observa é pessoas tomando 10 gramas ou mais por dia, achando que mais é melhor. Não é. O músculo tem uma capacidade limitada de armazenar fosfocreatina, e uma vez saturado, qualquer quantidade extra vai embora na urina. Além do desperdício financeiro, doses crônicas elevadas podem sobrecarregar os rins a longo prazo, especialmente em quem já tem alguma predisposição a problemas renais. Agora que falamos da dose, existe um erro muito parecido em conceito, mas que afeta um momento específico do seu protocolo. Erro número 8. Achar que não precisa tomar em dias em que não treina. Esse é um dos mal-entendidos mais comuns sobre a creatina, e ele sabota silenciosamente o progresso de muita gente. A lógica equivocada é a seguinte: se eu não vou treinar hoje, não preciso de creatina hoje. O problema é que essa lógica ignora completamente como a creatina funciona no corpo. O objetivo do suplemento não é agir durante o treino como um pré-treino, mas sim manter os estoques musculares de fosfocreatina permanentemente elevados. Esses estoques se esgotam ao longo do tempo se a suplementação for interrompida. Quando você pula os dias de descanso, está essencialmente criando pequenas brechas na saturação muscular e, ao longo de semanas, isso pode resultar em estoques nunca plenamente cheios.
A queda dos níveis musculares de creatina após a interrupção total leva cerca de 4 a 6 semanas, mas pequenas inconsistências diárias já criam oscilações que reduzem a eficiência do suplemento. Nos dias sem treino, a dose de manutenção de 3 a 5 gramas continua sendo necessária. Na verdade, alguns protocolos sugerem que nos dias de descanso, a creatina pode ser tomada em qualquer horário, já que não há urgência de disponibilidade imediata para o exercício. O descanso é justamente o momento em que o músculo está se reparando e crescendo, e ter os estoques de fosfocreatina cheios durante esse processo contribui para uma recuperação de melhor qualidade. Então simplifique, tome todos os dias, sem exceção, como parte da sua rotina, seja junto ao café da manhã, ao almoço ou à noite. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ter acesso constante à informação baseada na ciência é o que te fará progredir com saúde a longo prazo no mundo dos exercícios. Erro número 7. Não monitorar os efeitos colaterais. A creatina é amplamente segura para a grande maioria das pessoas quando usada corretamente. Isso é um fato respaldado por décadas de pesquisa e não deve ser minimizado. Mas amplamente segura para a maioria não significa completamente isenta de efeitos para todo mundo em qualquer condição. Ignorar os sinais que o próprio corpo dá durante o uso é um erro que pode transformar um suplemento eficaz em fonte de desconforto ou, em casos específicos, em um problema real de saúde. Os efeitos colaterais mais comuns, especialmente nas primeiras semanas de uso ou durante a fase de saturação com doses mais elevadas, incluem desconforto gastrointestinal como náuseas, cólicas abdominais leves e episódios de diarreia. Esses efeitos tendem a ocorrer quando doses altas são ingeridas de uma única vez, sem fracionamento, ou quando a creatina é consumida com o estômago completamente vazio. A simples divisão da dose diária em 2 tomadas menores, ou a ingestão junto a uma refeição, resolve esse problema na maioria dos casos, sem necessidade de abandonar o suplemento. Existe também a questão da retenção hídrica intramuscular, que é um efeito esperado, fisiológico e até desejável para o desempenho. Porém, nas primeiras semanas de uso, essa retenção pode causar uma sensação de peso e leve inchaço que algumas pessoas interpretam equivocadamente como um efeito negativo, levando-as a interromper o uso justamente quando o suplemento está começando a agir. É importante entender que esse acúmulo de água ocorre dentro das células musculares, não subcutaneamente, como ocorre com o excesso de sódio ou carboidratos. É água que está onde deveria estar. Um ponto que merece atenção especial é o de pessoas com histórico de problemas renais ou hepáticos. Para esse perfil, a consulta médica antes de iniciar o uso não é opcional, é obrigatória. A creatina eleva os níveis séricos de creatinina, que é um marcador amplamente utilizado pelos médicos para avaliar a função renal. Quem usa creatina e faz exames de sangue regulares precisa obrigatoriamente informar ao médico sobre a suplementação, pois os valores de creatinina estarão acima da referência laboratorial simplesmente pelo uso do suplemento e não por disfunção renal. Erro número 6. Não aumentar a ingestão de água. A creatina tem uma propriedade osmótica bem conhecida. Ela atrai água para dentro das células musculares. Esse mecanismo é parte do motivo pelo qual ela funciona tão bem para aumentar o volume celular, a síntese proteica e o desempenho em treinos de alta intensidade. Mas esse mesmo mecanismo exige que o corpo tenha água suficiente disponível para ser direcionada aos músculos. Quando a ingestão de água não aumenta junto com o início da suplementação, o corpo começa a redistribuir a água que já tem, e aí os problemas aparecem. Os mais comuns são câimbras musculares, especialmente durante o treino, além de dores de cabeça, sensação de boca seca e, em casos mais intensos, sintomas leves de desidratação, mesmo que a pessoa julgue estar bebendo água suficiente. A recomendação geral é aumentar a ingestão diária de água em pelo menos meio litro a 1 litro quando se inicia o uso de creatina. Para quem já
treinava e bebia em torno de 2 litros por dia, passar para 2,5 litros a 3 litros é um ajuste razoável. Em dias de treino intenso ou em climas quentes, essa necessidade pode ser ainda maior. Vale lembrar que a hidratação adequada não só previne os desconfortos citados, como também potencializa o próprio efeito da creatina, já que o ambiente intracelular bem hidratado favorece todos os processos metabólicos envolvidos na hipertrofia e recuperação muscular. Uma forma prática de monitorar a hidratação é observar a cor da urina ao longo do dia. Ela deve estar em uma tonalidade amarela clara a transparente. Urina muito amarela ou escura é sinal de que o corpo está pedindo mais água, e durante o uso de creatina, esse sinal precisa ser levado ainda mais a sério do que o habitual. Vamos agora a um erro que parece pequeno, mas que muda completamente o resultado que você vai ter. Erro número 5. Escolher o tipo errado de creatina. O mercado de suplementos está cheio de variações de creatina com nomes sofisticados, cada uma prometendo ser superior à anterior. Creatina etiléster, creatina tamponada, creatina crealcalin, creatina HCl, entre outras. E o erro que muita gente comete é cair nessa armadilha do marketing e escolher uma versão menos estudada, achando que está sendo mais esperto. A creatina monoidratada, que é a forma mais simples e a mais barata do mercado, é também a forma mais estudada e com maior comprovação científica de eficácia. Décadas de pesquisa mostram que ela funciona. As formas alternativas surgiram com promessas de melhor absorção, menos retenção de água ou menos efeitos gastrointestinais, mas a maioria dessas afirmações não se sustenta diante de estudos comparativos bem controlados. Em termos de resultados práticos para hipertrofia e desempenho, a creatina monoidratada de qualidade se mantém como o padrão ouro. Escolher uma variante mais cara baseado em marketing sem evidência científica, sólida, não vai trazer mais resultados, vai apenas esvaziar o seu bolso mais rapidamente. A única exceção válida é para pessoas que realmente apresentam desconforto gastrointestinal persistente com a monoidratada, onde a creatina HC ele pode ser uma alternativa com melhor tolerabilidade para esse perfil específico. Para todos os outros, a monoidratada bem dosada e consistente é a escolha mais inteligente. Erro número 4. Escolher uma creatina de baixa qualidade pelo preço. Esse erro complementa o anterior, mas vai numa direção diferente. Enquanto o erro anterior fala de pagar mais por formas alternativas sem evidência, este fala de economizar em excesso na qualidade da creatina monoidratada em si. Nem toda a creatina monoidratada é igual. A pureza do produto, a ausência de contaminantes e o processo de fabricação variam muito entre marcas, especialmente quando o preço é muito abaixo da média do mercado. O padrão mais reconhecido mundialmente para garantir qualidade e pureza em creatina monoidratada é o certificado Creapure, uma marca registrada alemã que garante que o produto foi fabricado com alta pureza e sem contaminantes. Creatinas sem esse ou outro certificado equivalente podem conter impurezas como diciandiamida e dihidrotriazina, substâncias que podem causar desconforto gastrointestinal e que, em exposição crônica, levantam preocupações sobre segurança. Além disso, produtos de baixíssima qualidade frequentemente não entregam a quantidade de creatina que afirmam conter por porção, o que significa que você está pagando por algo que não está recebendo de verdade. Pesquisar a procedência do produto, verificar se tem certificação de terceiros e dar preferência a marcas transparentes sobre o processo de fabricação não é exagero. É o mínimo para garantir que o que entra no seu corpo é o que deveria entrar. Agora chegamos a um erro que afeta diretamente o quanto a creatina consegue fazer efeito no seu treino. Erro número 3. Consumir cafeína em excesso ao longo do dia. Durante muitos anos, circulou no mundo fitness a ideia de que cafeína e creatina não deveriam ser combinadas porque a cafeína anularia os efeitos da creatina. Estudos mais recentes relativizaram essa afirmação, mostrando que a combinação não é necessariamente problemática quando a cafeína é consumida com moderação. O ponto crítico, no entanto, está no consumo excessivo de cafeína ao longo do dia, e é aí que o erro real aparece.
A cafeína em excesso tem um forte efeito diurético, aumentando a produção de urina e acelerando a perda de água pelo organismo. Como a creatina depende de boa hidratação para exercer seus efeitos osmóticos nos músculos, um estado de desidratação induzido pelo consumo excessivo de cafeína vai diretamente contra o que a creatina precisa para funcionar bem. O resultado prático é uma redução na eficiência do suplemento, mais câimbras, menos volume celular e uma recuperação mais lenta. Além disso, a cafeína em doses elevadas aumenta a excreção urinária de creatinina, o que pode interferir na retenção muscular de creatina a longo prazo. Consumir 2 a 3 xícaras de café por dia ou uma dose moderada de pré-treino com cafeína não é problema. O erro está em acumular cafeína de múltiplas fontes ao longo do dia: café de manhã, pré-treino à tarde, energético à noite e ainda tomar creatina esperando o resultado máximo. Erro número 2. Misturar em shakes proteicos ou bebidas quentes. A creatina monoidratada é uma molécula relativamente estável, mas ela tem uma sensibilidade importante a 2 fatores: temperatura elevada e pH ácido. Quando você dissolve a creatina em um shake proteico que contém sucos cítricos, como limão ou laranja, ou quando mistura em bebidas com pH baixo, inicia-se um processo chamado de conversão para creatinina. A creatinina é um metabólito inativo da creatina, ou seja, não tem nenhum efeito ergogênico no corpo. Você literalmente transforma a creatina ativa em um subproduto sem função antes mesmo de ingeri-la. O mesmo processo ocorre quando a creatina é misturada em líquidos quentes ou mornos, como chá ou café. O calor acelera essa degradação química de forma significativa. Praticantes que misturam creatina no café da manhã quente ou em smoothies muito ácidos estão potencialmente desperdiçando boa parte do suplemento que compraram. A solução é simples: sempre dissolva a creatina em água em temperatura ambiente ou fria, preferencialmente com pH neutro. Se quiser incluir em um shake proteico, use água como base e acrescente os outros ingredientes sem fontes ácidas concentradas. A creatina também pode ser tomada separadamente em um simples copo de água, o que elimina qualquer risco de degradação e garante que você está aproveitando cada grama do suplemento. E sabe qual é a ironia maior nesse erro? As pessoas que mais se preocupam com otimização, que pesquisam horário ideal, dose ideal e tipo ideal de creatina, são frequentemente as mesmas que jogam tudo isso fora, misturando o suplemento no café quente da manhã sem pensar 2 vezes. Atenção aos detalhes práticos muitas vezes vale mais do que qualquer estratégia avançada. E chegamos ao erro número 1, o mais comum de todos e que a maioria das pessoas ainda comete sem saber. Erro número 1, tomar em jejum. Tomar creatina em jejum parece prático. Acorda, toma a creatina, começa o dia. O problema é que esse hábito aparentemente inofensivo pode reduzir significativamente tanto a absorção quanto a tolerabilidade do suplemento. Do ponto de vista da absorção, a presença de carboidratos e proteínas na alimentação estimula a liberação de insulina, e a insulina é um dos principais facilitadores do transporte de creatina para dentro das células musculares. Estudos mostram que a absorção de creatina aumenta consideravelmente quando ela é consumida junto com uma refeição que contenha carboidratos de médio a alto índice glicêmico. Em jejum, esse mecanismo insulínico simplesmente não acontece, e a creatina circula mais tempo no sangue antes de ser absorvida pelos músculos, com parte sendo excretada antes de cumprir seu papel. Do ponto de vista da tolerabilidade, a creatina tomada com o estômago completamente vazio é a principal causa dos desconfortos gastrointestinais que muitas pessoas relatam, incluindo náuseas, azia e desconforto abdominal. Esses efeitos fazem com que muita gente abandone o suplemento achando que não o tolera, quando na verdade o problema era apenas o momento da ingestão. O ideal é consumir a creatina junto a uma refeição que contenha carboidratos, como após o café da manhã ou junto ao almoço. Em dias de treino, tomá-la próximo ao período do exercício, antes ou depois, com uma refeição, potencializa ainda mais os resultados.
Pequenos ajustes no momento da ingestão podem fazer uma diferença real na eficiência de um suplemento que já é excelente por natureza. É importante também destacar que pessoas com diabetes ou que fazem controle glicêmico rigoroso devem conversar com seu médico antes de adotar o protocolo de creatina junto a carboidratos de alto índice glicêmico, já que isso pode interferir no manejo da glicose. Para a maioria das pessoas saudáveis, no entanto, essa estratégia é simples, segura e altamente eficaz. Se você quiser descobrir também os potenciais efeitos colaterais da creatina, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela, mostrando melhor cada um deles. Não deixe de conferir. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe, meu amigo.